Testemunho do pastor que viu seu pai no inferno. Presta atenção, porque isso aqui é muito forte, muito forte. Um determinado pastor do interior de São Paulo, ele é um dos maiores escritores desse país, e ele escreveu um livro, e no seu livro ele direcionou 5 páginas, as 5 primeiras páginas do livro, para dar um testemunho do seu pai. Ele diz no seu livro que o seu pai era um obreiro, era crente, e era um obreiro autêntico na casa de Deus, era um homem prestativo ao serviço do reino. Mas um dia o seu pai desviou da igreja, ele se afastou dos caminhos do evangelho, e isso trouxe grande preocupação para a família. E a família começou a dizer: pai, volte para Jesus. E ele se aborrecia quando os filhos e a esposa chamavam para ele retornar à casa da reconciliação. E ele repreendia, ele ficava nervoso, ele não queria ouvir mais da palavra do evangelho. E um dia ele ficou doente e teve que ser internado. E os médicos disseram à família: não sabemos como tratar, mas vamos interná-lo. Ele passou um período internando, e o pai, os filhos, no horário da visita, dizia: pai, volte para Jesus. E ele, nervoso, irado, dizia que não voltava mais para a igreja. E quando passou alguns dias internado, ele veio a óbito. E o pastor ficou desesperado e disse: meu Deus, para onde foi o meu pai? Meu Deus, eu quero saber para onde foi o meu pai. E esse pastor presidia uma grande igreja, não sei se ainda está na presidência, e ele disse que não tinha mais como pregar na igreja. Ele perdeu as mensagens porque a mente dele só martelava: para onde foi o meu pai, meu Deus? Ele diz no livro que ele entregou a presidência da igreja por uma semana e se isolou em casa, em oração, em jejum. E quando é um dia, ele está de joelho na cama do seu quarto, orando, perguntando a Deus: aonde está a alma do meu pai? E de repente, quando ele está orando, adentra pela porta do seu quarto 2 homens arrões, vestidos de vestes brancas. Um aproxima do seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo. E ele olha, e aqueles 2 homens assim: vem conosco. Um pega na mão direita e outro pega na mão esquerda dele. E começou a voar, mas não voava subindo, voava descendo. Desceu. Quando chega lá embaixo, em um portão alto, tanto tinha altura como largura, os 2 anjos dizem assim: entre. E quando os anjos ordenou que ele entrasse, os portões abriram automaticamente. E ele diz que adentrou por aquele corredor. Ele diz no seu livro que era uma escuridão tão grande que não dá para se comparar com uma noite sem lua. E ele vai andando, e os anjos ficaram do lado de fora aguardando ele. E ele diz que quando chega no primeiro corredor, ele ouve gritos, ele ouve desespero. E no meio de tantos gritos, ele consegue identificar o grito da voz do seu pai. E ele vai seguindo aquele grito do pai. Passa o primeiro corredor, passa o segundo corredor. Quando ele se aproxima mais adiante, ele encontra o seu pai ajoelhados, amarrado em correntes. E quando o pai o vê, olha para ele e fala assim: filho, você veio me buscar, mas eu não tenho como sair daqui. E quando o pai clama, os anjos que estão lá de fora dizem: venha. E ele volta, os 2 anjos pegam na mão direita, outra na mão esquerda, começa a voar agora subindo, e leva a alma dele para o corpo. E quando ele desperta daquela revelação, ele entra em desespero, porque ele queria saber onde estava a alma do seu pai. E outro dia em oração ele chora,
ele perdeu o apetite, ele perdeu a graça. Ele disse: meu Deus, o meu pai está no inferno. E quando ele está em oração, em choro, ele ouve a voz do Espírito dizendo a ele: não chores, eu dei oportunidade para ele, foi ele que escolheu estar no lugar que está. Isso é para nós sabermos que a cada minuto morre 110 pessoas, a cada uma hora morre 385 mil pessoas, a cada mês morre mais de 1 milhão de pessoas, e mais de 90% delas vão para o inferno. O problema não é viver sem Jesus, porque viver sem Jesus o homem consegue tranquilamente. O problema é morrer sem Jesus. O problema é morrer sem estar em comunhão com Cristo. Esse que é o grande problema. Porque a vida não se resume àquilo que nós vivemos. Existe uma vida após a morte. E no Evangelho de Lucas fala sobre essa vida. O rico, quando ele morreu, ele foi levado para o inferno. Enquanto que o mendigo, quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, revelando para nós que existe sim uma vida após a morte. Se esse vídeo falou no teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.